Dívida de longo prazo da Prefeitura de Maringá ultrapassa os 530 milhões. Esse valor foi apresentado pelo município nesta terça-feira durante uma audiência pública de prestação de contas no último quadrimestre de 2023. Do total, maior parte do valor é relativa à renegociação de dívidas com a União. Desse total, pouco mais de 170 milhões são relacionadas a dívidas contratuais com instituições financeiras. 28 milhões desse montante são do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e ainda outros 167 milhões relativo a dívidas renegociadas pelo município, sendo 143 milhões em reparcelamentos com a União. Na parte trabalhista, a Prefeitura está rigorosamente com seus compromissos em dia, o que foi repassado aí nessa reunião. Havia, por exemplo, uma dívida da década de 90, que chegou a 1 bilhão, e aí a Prefeitura parece que teria conseguido renegociar com a Caixa Econômica Federal e deixar o valor em 130 milhões, que foi parcelado em 120 meses. Agora tem uma outra informação importante que foi apresentada nesta audiência pública. Também, segundo o demonstrativo financeiro de 2023, Maringá tem atualmente 719 milhões, quase 720 milhões em recursos livres disponíveis no caixa do município. Aí, vamos analisar algumas coisas, né? Seu Luiz Neto, 720 milhões em caixa. Aí se bateu bastante no empréstimo de 200 milhões. Estão falando também que pode voltar da Sanepar assim por diante. Será que precisa mesmo de dinheiro? A Prefeitura dá conta do recado, apesar que tem um valor aqui de 530 milhões de dívidas, mas a longo prazo. Oséias, se você pode pagar o carnê do seu carro, uma parcela por mês, por que você vai onerar todo o seu caixa e pagar todo o seu carro de uma vez só, se você parcelou ele? Natural, assim como no setor privado, a prefeitura é uma instituição, é uma empresa pública, mas não deixa de ser gerida como se fosse uma empresa, né? E desses 700 milhões de reais, pode ter certeza que vários desses milhões de reais, digo que, por exemplo, pelo menos 80% estão empenhados, que são recursos empenhados que já vêm destinados tanto para a saúde, para a educação ou para determinadas pastas. Como uma pessoa que conhece da máquina pública, que entende do orçamento público, quando você me fala isso, o que eu consigo entender? Que eu já vejo essa gestão se findando, né? Nós estamos indo aí quase para o meio do ano, esse é o último ano de gestão, mas o que é aparentemente, o que está claro para quem conhece um pouquinho sobre orçamento, é que a gestão ela fez o seu dever de casa. O senhor Orlando Chiqueto, que é o secretário de Fazenda, fez o que era correto. O que é correto? Ter prudência nas contas públicas, alinhar a casa. Para quê? Alinhando a casa, a partir daí, você pode entregar algo correto, algo que uma prefeitura com uma saúde financeira para o próximo gestor. Isso aí é obrigação. Que for responsável. Pois é, mas na história da nossa cidade, Oséias, a gente vê isso até no governo do estado, a gente vê isso não acontecendo eleição após eleição. É algo que é normal para algumas pessoas, né? Vou dar um exemplo, né? O Ratinho Júnior recebeu com 6 bi de superávit, mas disse que havia recebido sem saúde financeira. Mas assim, o que eu queria dizer sobre isso, né? Em relação a essa realidade. Esse é o certo a ser feito, né? A gente vê o valor dos empréstimos, por exemplo, que a prefeitura tem, que não somam metade desse valor, e aí a gente, desse valor no específico, né, o pagamento desses empréstimos, e aí a gente vê, por exemplo, uma realidade que poderia ser diferente. O gestor público, por exemplo, ele pode se endividar 2 vezes o orçamento municipal. Não, tudo bem, então, sabemos disso, isso é mas, bacana. Regiane, se a gente tem tanto dinheiro em caixa assim, vai contrair mais empréstimo, não vai ficar pior depois? E outra, tá findando uma gestão, não seria melhor deixar para o próximo prefeito decidir como que ele vai fazer? Até porque ele vai ter 4 anos pela frente? Assim, olha, se você pensar bem, você pensa na taxa de juros, você não vai fazer isso, você vai fazer o cálculo e fala assim, não, vamos pagar as contas porque tem os juros, não vamos fazer empréstimo porque os juros são altos. A gente pensa dessa maneira. Mas ali, se tratando dessa justificativa dos valores que foram gastos, dos valores que, desse valor dos 530 milhões, a justificativa é que são dívidas antigas,
acordos que foram refeitos para pagamentos desde a época do Pupim, então chegou nesse valor aí. E a história para frente é justamente o que você pontuou. Como vem um novo prefeito, não se zera, né, os cofres para que o outro tenha como fazer essa administração, então você leva para frente essas dívidas pagando parcelado, como foi pontuado. Então é mais ou menos assim que funciona. Se é certo, na minha mentalidade Regiane, eu não gosto de dívida, então eu pagaria, para mim o redondo funciona dessa maneira, mas a gente está falando aqui de setor público, né, de montantes diferentes, de administrações diferentes em diversos âmbitos. Edivaldo Magro, eu estou curioso para ouvir a opinião do senhor em relação a isso. Eu vou até prestar meu comentário. É importante reconhecer que seguidos administradores trataram muito bem as finanças públicas da cidade, com exceção ou outra. Mas é importante reconhecer o trabalho do Orlando Chiqueto na Secretaria da Fazenda, fez o primeiro mandato, permaneceu no segundo mandato e sempre foi muito rigoroso com relação às contas. Eu, particularmente, assisti alguns debates entre ele e o prefeito com relação a gastos. O prefeito, obviamente, é um gestor público, ele quer investir, mas o Chiqueto sempre segurava, dizendo que tinha que gastar o que tinha em caixa. Um debate bastante salutar, bastante saudável, e Maringá sempre teve uma situação saudável, não é esse prefeito, mas há que se reconhecer que a administração Ulisses Maia foi bastante rigoroso com relação ao controle dos gastos, e esse endividamento, pelo que me consta, dentro da absoluta tranquilidade, dentro das normas aceitáveis, então não vejo problema algum, até porque nos questionamentos feitos ali na Câmara não levaram nenhuma dimensão de alguma irregularidade ou de alguma preocupação com relação à saúde financeira de Maringá, e tenho certeza que essa administração vai entregar para o futuro prefeito uma cidade bem organizada do ponto de vista fiscal e financeiro.